Você foi ao oftalmologista, descobriu que tem ceratocone, uma doença progressiva que te pode fazer perder a visão. O que fazer agora? Olá, eu sou o Jorge Haddad, o seu oftalmologista aqui no YouTube. Criamos este canal para pessoas que buscam informações, conteúdo de qualidade, principalmente para a saúde ocular, para você que cuida dos seus olhinhos. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu joinha e ativa aí o sininho para as notificações. Ajuda bastante no ranqueamento do canal. Para quem não sabe, então, ceratocone é uma doença bilateral, ou seja, atinge os dois olhos, progressiva, que vai piorando com o passar do tempo, e não inflamatória. Então, o ceratocone, para quem não sabe, é uma doença que atinge a córnea. A córnea nada mais é do que o vidrinho do olho, aquela partezinha mais de fora. O que causa então o ceratocone? O ceratocone é uma doença multifatorial e durante muito tempo se acreditou que o fator genético seria o principal fator desencadeador. Mas hoje nós sabemos, isso principalmente desde 2018, que o principal fator que agrava e desencadeia o ceratocone é o ato de coçar os olhos. Então você que foi aquela criança meio remelenta, que escorria bastante o nariz, ia lá e esfregava a bola do olho, não faça isso. A córnea, naturalmente, tem um formato esférico. Então, se você avaliar a córnea, a forminha dela, ela parece um domo, uma forminha de bolo. E ela vai adquirindo um formato mais cônico, ela vai ficando mais afinada e vai ficando com um biquinho mais protuso. Mas quais são as consequências disso? A primeira delas é o aumento do grau, principalmente do astigmatismo e um pouco da miopia. Então, se você percebeu que nas últimas consultas seu grau de astigmatismo vem aumentando aos poucos, percebeu que os óculos não está sendo suficiente, vem cá comigo que eu vou te ensinar algumas coisas, alguns exames e principalmente como deve ser feita uma consulta oftalmológica bem feita para o diagnóstico dessa doença. Vou deixar então a dica e o linkzinho aqui no final do vídeo, então não sai daí, fica ligado e vamos para mais informações do ceratocone. Se você está gostando desse conteúdo, está gostando do vídeo, deixa seu like aqui, que ajuda aí bastante no canal. Lembra que eu falei do aumento gradativo da refração, do grauzinho dos óculos? Isso é muito importante. Então existem exames de imagem principalmente, que podem ser feitos na triagem da consulta oftalmológica e são imprescindíveis para se detectar precocemente o ceratocone. Então, se você foi no seu oftalmologista, percebeu que o seu grauzinho está aumentando, é importante que você procure um especialista em córnea, que cuide apenas desse tipo de doença. Em algumas clínicas, os exames de triagem são feitos antes da consulta oftalmológica. E esses exames são imprescindíveis e importantes para a detecção precoce do ceratocone. Se você for uma daquelas crianças catarrentas que coçavam bastante o olho, coça bastante o nariz, tem alergia, são asmáticas, então a primeira coisa a ser feita é parar de coçar os olhos. Outra coisa também é que coçamos muitas vezes os olhos inconscientemente. Você que aí vai dormir, vira com o olhinho para o travesseiro, muitas vezes acaba coçando e nem percebe. Geralmente são nossos acompanhantes, as pessoas que vivem conosco, que vão saber relatar bem aonde que a nossa mãozinha está. Mas Jorge, eu quero saber do óculos. Esqueça, óculos e ceratocone não andam na mesma frase em hipótese nenhuma. O óculos ele consegue resolver até determinado tipo de grau. E uma coisa que eu sempre falo com o meu paciente, como que se a minha córnea, o meu vidrinho do olho, ele está com formato irregular, como que eu vou resolver com outro vidrinho aqui em cima? Então o meu problema está na córnea, é na córnea que eu devo abordar e resolver o meu problema. E Jorge, como que eu vou resolver? Bom, antigamente o paciente não tinha muito o que fazer, ele ia para o transplante de córnea. E hoje o transplante de córnea, ele é um ato cirúrgico que deve ser apenas reservado para aqueles pacientes que não cuidaram. Existem diversas terapias que você pode cuidar do ceratocone, mas hoje só tem uma que previne a progressão,
que é o cross-linking, assim como o nome se diz, ligação cruzada. Então, como nós podemos prevenir a progressão de ceratocone? É difícil a córnea voltar a ter aquele formato esférico e bonitinho que ela tinha antes, mas nós podemos prevenir fazendo o cross-linking. Mas Jorge, me falaram sobre lente de contato, anel de Ferrara, lentes esclerais. Como que eu vou parar o ceratocone? Então a única forma de impedir a progressão é realizando o crosslink. O que é o crosslink? Nada mais é do que você remover o epitélio do paciente, administrar a riboflavina e o raio ultravioleta A. O raio ultravioleta A ele vai impedir a progressão, ele vai deixar as fibras colágena da córnea bem mais aderidas, bem mais firmes e dessa forma impede a progressão. Não vai voltar a ser o que era antes, mas você vai poder apertar o botão pause na doença. Dessa forma você vai se ver livre do transplante de córnea e o seu grau não vai aumentar daquela forma que você vai ficar assustado. Vou mostrar para vocês alguns casos reais de paciente com ceratocone. Então essa é a primeira foto, você já percebe que o olho já fica com a forma meio cônica. Nessa segunda outra imagem aqui você já vai perceber que existem cicatrizes no meio da córnea. Isso é chamado de hidropsia, são essas cicatrizes brancas. E existem outros casos, por exemplo, como esta paciente, que na topografia existem elevações ou encurvamentos setoriais, que até para adaptação de lente se tornam casos muito difíceis. Então, para que eu indico o crosslink? O crosslink indico para todo paciente que tem progressão, porque eu não quero que o meu paciente ele fique dessa forma aqui. Então isso já é um ceratocone bem avançado e eu prefiro que meu paciente ele consiga ter uma qualidade de vida e execute suas atividades diárias. Bom, Jorge, agora que você falou bastante em prevenir a progressão, vamos falar em qualidade visual. E aí, temos várias opções. Anel de Ferrara, lente de contato rígida, lente de contato escleral. Percebem que em nenhum momento eu falei lente de contato gelatinosa. Por quê? Se o nosso problema está na córnea, nós precisamos de métodos, ou seja, forminhas de bolo que vão regularizar a nossa superfície irregular. O que é então popularmente conhecido como anel de Ferrara? Ele nada mais é do que o anel intraestromal. E hoje temos vários no mercado. O Kera Ring, o Intex, o Cornea Ring e o anel de Ferrara, propriamente dito, que é do nosso grande oftalmologista e cientista brasileiro, Paulo Ferrara. Qual que é o mecanismo, então, do anel de Ferrara ou do anel intraestromal? Então percebam aqui nessa foto que é um paciente com ceratocone. Esse é um pós-operatório meu, no qual vocês veem um segmento de anel nessa região da córnea, que é a córnea mais curva, que é o setor mais curvo da córnea. Então você consegue gerar um aplanamento, diminuindo a miopia e o astigmatismo. A grande vantagem do anel de Ferrara é que você consegue aplanar a córnea, diminuir o grauzinho e dar bastante independência das lentes de contato. A previsibilidade hoje que nós temos no anel é entre 50% a 70%, mas o paciente já consegue ter qualidade de vida e executar muito bem suas atividades diárias. A grande vantagem do anel de Ferrara é porque ele é uma cirurgia reversível. De repente, se você não teve a qualidade ou teve o resultado desejado, o oftalmologista, o cirurgião oftalmológico, ele apenas remove o anel da córnea. É uma cirurgia que não precisa de manutenção e se os nomogramas e os cálculos forem bem feitos pelo seu oftalmologista, ele vai ficar durante toda a sua vida na córnea. O nomograma nada mais é o cálculo que, baseado no ceratocone e na progressão da doença, o oftalmologista consegue fazer um cálculo bem feito de onde irá posicionar o segmento de anel na sua córnea. O anel ele vai ter a função de aplanar a córnea e diminuir o encurvamento setorial da córnea. Então, em determinados pontos onde você tem o astigmatismo e tem um aumento do grau, ele vai ser responsável por diminuir esse grauzinho. Mas, Jorge, qual que é o melhor método para se dar correção? Sem dúvida nenhuma, as lentes de contato. E veja que em nenhum momento eu falei sobre as lentes gelatinosas. As lentes gelatinosas, eu gosto de dizer que elas se molda a córnea. A lente rígida e a lente escleral, ela molda a córnea.
ou seja, elas vão atuar como uma forminha de bolo. Jorge, qual a diferença então entre a lente rígida e a lente escleral? A lente rígida, ela é uma lente que ela é um pouquinho menor, ela tem um diâmetro menor, ela consegue dar uma boa qualidade visual, mas no começo ela incomoda um pouco. Então ela tem um período que o paciente passa aí por dessensibilização de 1 a 2 semanas, que ele vai ter aquela sensação de olho seco, de corpo estranho. Já a lente escleral, um pouco diferente. A lente escleral ela tem um diâmetro maior, como vocês veem aqui na foto. O que difere então a lente escleral, Jorge? A lente escleral é um pouquinho maior, ela consegue abraçar toda a córnea, a conjuntiva e a esclera. E aqui tem um videozinho do workshop nosso que fazemos no Instituto Oftalmológico de uma paciente colocando com a ventosa. E aí, Jorge, não quero fazer nada, não vou fazer o crosslink, vou aí me adaptando com o óculos, o que vai acontecer comigo? Simples, você é um paciente que vai para o transplante de córnea. Transplante de córnea é a última terapêutica e é a última cartada que fazemos para tentar corrigir e devolver a visão para o paciente. Mas Jorge, eu tenho um colega, tenho um amigo, um parente que fez o transplante de córnea e está muito bem. Sem dúvida nenhuma, o transplante de córnea ele dá uma qualidade visual muito boa. E hoje eu mesmo ainda faço transplante de córnea. Só que existem muitos efeitos indesejados e o principal dele é a rejeição. A rejeição pode chegar no primeiro transplante até 17%. Então por isso que o transplante de córnea não é esse mar de rosas. Ele tem esses efeitos no qual o paciente vai acabar carregando como uma cruz. Caso o paciente então tenha que fazer um transplante de córnea, como que é o pós-operatório dele? Esse paciente vai ter que usar de hora em hora um colírio corticoide, isso mesmo, para evitar a rejeição. Além disso, ele vai ter que tomar corticoide por via oral, podendo chegar a 60 ou 80 mg dia, e ter que usar um colírio de antibiótico para prevenir infecção. Jorge, preciso acordar de noite para pingar esse colírio de corticoide de hora em hora? Não é necessário. Apenas o uso diário do antibiótico e do corticoide por via oral já são mais que o suficientes para um pós-operatório bem feito. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Ceratocone é um tema que eu gosto muito. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu joinha e ativa o sininho aqui para as mais notificações. E acabamos, não, se você ainda não viu o nosso vídeo de como é feita uma consulta de excelência, quais exames devem ser feitos, clica aqui no cardzinho, no link e visualiza lá. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.